Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, do nosso módulo de Noções do Grego Bíblico, do nosso curso de Pregação Expositiva. E nesta aula, nós aprenderemos sobre os pronomes pessoais gregos. Nós aprenderemos os pronomes de primeira pessoa, ego, os pronomes de segunda pessoa, su, e os pronomes de terceira pessoa, autós. Então, diferentemente da língua portuguesa, que nós temos os pronomes oblíquos, na língua grega os pronomes são definidos pelos casos. Então, no caso da língua grega, não apenas os artigos, os adjetivos e os substantivos são declinados, mas também os pronomes pessoais. Nessa aula nós aprenderemos também o uso do pronome pessoal na língua grega. Então me acompanhe nessa aula, na qual nós iremos estudar um pouco mais sobre o pronome pessoal grego, iremos aprender como utilizá-lo corretamente. Então, antes de nós estudarmos os pronomes pessoais gregos, nós iremos aprender o nosso vocabulário da lição de hoje. Nós temos primeiramente a palavra angelos, que é um substantivo masculino, significa anjo ou mensageiro. Ago é um verbo, significa eu guio. Autós é o pronome pessoal de terceira pessoa, significa ele ou ela. Balo é um verbo, significa eu lanço, eu coloco, eu arremesso. De é uma conjunção adversativa, significa mas, ou e, também pode ser uma aditiva. Ego é o pronome pessoal de primeira pessoa, significa eu. Eimi é o verbo de ligação, significa eu sou, mas também pode significar eu estou. Theos é um substantivo masculino, significa Deus. Cosmos também é um substantivo masculino, significa mundo. Lithos é um substantivo masculino, significa pedra. Meno é um verbo, significa eu permaneço. Uranos, substantivo masculino, significa céu. Pempo, verbo, significa eu mando ou eu envio. Su é o pronome pessoal de segunda pessoa, significa tu. Tecno é um substantivo neutro, significa criança. Topos é um substantivo masculino, significa lugar, de onde vem a nossa palavra topografia. Fero é um verbo, significa eu trago. Bem, nós vamos então repetir as palavras gregas, a fim de que nós possamos fixá-las. Angelos, ago, autós, balo, de, ego, eimi, theos, cosmos, lithos, meno, uranos, pempo, su, tecno, topos e fero. Então é sempre importante que nós memorizemos esse vocabulário a fim de que nós possamos ter mais agilidade no processo de tradução das orações gregas. Aqui nós vamos falar agora sobre o pronome pessoal. Então, primeiramente, o que é um pronome? Bem, um pronome é uma palavra que substitui o nome. Quando eu tenho, por exemplo, aí a palavra eu vejo o discípulo e ensino ele, ou eu vejo o discípulo e o ensino, nesse caso, o ele está substituindo o discípulo, assim também como o o. Então, nesta oração, ao invés de eu dizer eu vejo o discípulo e ensino o discípulo, eu digo eu vejo o discípulo e o ensino. Então, o o aí está substituindo a palavra discípulo, sendo então aí um pronome pessoal. Então, lembrando que o substantivo que um pronome substitui é chamado de seu antecedente. Então, na frase que nós temos aí acima, eu vejo o discípulo e o ensino, o antecedente do pronome o é o substantivo discípulo. Então, na língua grega, como igualmente também em outras línguas, nós temos três pronomes. Pronome de primeira pessoa, o ego, pronome de segunda pessoa, o su, e o pronome de terceira pessoa, o autós. Então, nós vamos agora aprender a declinação do pronome ego. Lembrando que, no caso da língua grega, nós não temos os pronomes oblíquos. A função sintática do pronome
vai ser determinada pelo seu caso. Então, é a mesma lógica que nós já aprendemos até aqui. O nominativo vai ser o sujeito, o genitivo vai indicar posse, o dativo será o objeto indireto e o acusativo será o objeto direto na frase. Deste modo, então, o caso é que vai indicar a função sintática do pronome na oração. Então, a declinação do pronome ego vai ficar do seguinte modo. No singular, o nominativo ego, o genitivo é mu ou mu, o dativo é moi ou moi e o acusativo é mé ou mé. No plural, vai ficar do seguinte modo. O nominativo remeis, o genitivo plural remon, o dativo plural remim e o acusativo plural remás. Então, nós devemos notar aí que no caso do pronome pessoal de primeira pessoa, nós podemos ter no genitivo e no dativo tanto a forma alongada quanto a forma abreviada. Então, a forma alongada do genitivo emu e do dativo emoi. E a forma abreviada do genitivo vai ficar mu e do dativo vai ficar moi. Então, nós vamos usar sempre a forma alongada apenas para dar ênfase. Normalmente se usa, numa oração comum, a forma abreviada, ou seja, o mu e o moi. E nós temos aí, então, a declinação do pronome pessoal su, que é o pronome de segunda pessoa. Então, no singular, o nominativo vai ficar su, genitivo singular su, o dativo singular soi e o acusativo singular sé. Agora o plural. Nominativo vai ficar rimeis, genitivo plural rimon, o dativo plural rimim e o acusativo plural rimás. E finalmente nós temos aí também a declinação do pronome autós, que é o pronome de terceira pessoa, ele ou ela. Então, no caso do pronome de terceira pessoa, o autós, nós teremos tanto o masculino, o feminino, quanto o neutro. Então, o masculino singular vai ficar do seguinte modo. O nominativo autós, o genitivo singular autu, o dativo singular autô e o acusativo singular auton. Agora, o plural. O masculino, nominativo plural autói, genitivo plural auton, o dativo plural autóis e o acusativo plural autus. Agora o feminino singular. O nominativo aute, o genitivo auteis, o dativo aute, com iota subscrito, e o acusativo autem. Agora o feminino plural. O nominativo autai, genitivo plural auton, dativo plural autais e o acusativo plural autás. Agora o neutro singular. O nominativo autó, o genitivo singular autu, o dativo singular autô, sempre o dativo com iota subscrito, o acusativo singular autó. Agora o plural neutro. Nominativo autá, o genitivo plural auton, o dativo plural autóis e o acusativo plural autá. Lembrando que a tradução de cada um desses pronomes pessoais vai depender da função sintática que ele estiver ocupando na oração de acordo com o caso no qual ele tiver. Vamos aprender então agora o uso dos pronomes pessoais. Primeiramente, um pronome ele concorda sempre com o seu antecedente em gênero e em número, não em caso, porque o caso vai depender da sua função sintática. Então, o primeiro exemplo que nós temos aí, blepo, tom, mateiten, cai, didasco ao tom. A tradução vai ser, eu vejo o discípulo e ensino ele. Então, note que o autom, que é o pronome pessoal, está concordando com seu antecedente mateiteis, em gênero e em número, ou seja, ele é masculino singular. O segundo exemplo, meno, ento, oiko, cai gnosco autom. A tradução será, eu permaneço na casa e conheço ela. Note que o pronome pessoal autom, ele está concordando com o antecedente oiko, que é casa.
Ou seja, no grego, a palavra oiko, ele é masculino, está no singular. Então, o pronome também vai estar no masculino singular, concordando aí com o seu antecedente. Obviamente, ele vai ter o seu próprio caso, aí o acusativo, por conta da sua função nessa oração. Então, o terceiro exemplo será o seguinte: re ecclesia didaskei emer kai ego didasco autem. Então, note, a tradução será: a igreja ensina-me e eu ensino ela, ou eu a ensino. Então, note que o autem, ele está concordando com o seu antecedente, que é o ecclesia, em gênero e em número, ou seja, é feminino, está no singular, tendo, logicamente, aí o seu próprio caso, de acordo com a função sintática que exerce nessa oração. Temos aí, então, o quarto exemplo: blepo tus matheitas, cai didasco autus, eu vejo os discípulos e ensino eles. Então, note também que o autus, que é o eles, está concordando com seu antecedente, que é o matheitas. Ou seja, o matheitas está no masculino plural, também o autus está no masculino plural, concordando aí com seu antecedente. Temos então o quinto exemplo aí: blepo ta tecna, cai didasco altar. Eu vejo as crianças e ensino elas. Note novamente que o altar, ele está concordando com seu antecedente tecna em gênero e em número, ou seja, é neutro e está no singular. Então, uma informação importante sobre os pronomes pessoais é que normalmente eles não são usados no nominativo, a não ser que se queira dar ênfase. Então, a terminação do verbo já indica a pessoa da oração, não necessitando do uso do pronome pessoal, diferentemente da nossa língua, na qual nós usamos muito os pronomes pessoais. No caso do grego, quando se usa os pronomes pessoais, principalmente no nominativo, é porque se quer dar ênfase. Nesse caso aí, por exemplo, nós temos ego lego sude grafes. Eu digo, mas tu escreves. Então, note que nós estamos usando aí o pronome pessoal no nominativo. Nesse caso, para dar ênfase. Então, a oração deveria ser traduzida do seguinte modo: eu digo, mas tu escreves. Então, a ênfase aí está sendo colocada nos pronomes pessoais. Então, no caso do pronome autós, ele quase nunca é usado como pronome pessoal, principalmente no nominativo. E aí, então, ele vai adquirir outros usos, os quais nós estudaremos em outras lições. Então, para encerrar nossa lição, nós iremos praticar a leitura de um texto bíblico, a fim de exercitar a nossa pronúncia. Então, nós temos aí o texto de 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E eu farei, primeiramente, uma leitura compassada do texto. Então, nós temos a seguinte leitura: tecnia mu, tauta, grafo, rimin, rina me, ramarteite, kai ean, tis, ramarte, parácleton, erromen, pros, ton patera, iesum, riston, dikaion, kai autos, hilasmos, estin, periton, hamartion, remon, peri, ton remeteron, de monon, alá, kai, peri, rolo, tu cosmo, kai, en tuto, gnoscomen, hoti, egnoucamen, auton, eantas, entolás, autu, peromen, ro, legon, hoti, egnouca, auton, kai, tas, entolás, autu, me, teron, seus teis, estin, kai, entuto, re, aleiteia, uc estin. Então, a tradução desse texto será a seguinte: filhinhos meus, estas coisas escrevo a vós, a fim de não pecardes. E, se alguém pecar, advogado temos diante do Pai,
Jesus Cristo justo. E ele, propiciação é pelos pecados nossos, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo todo. E nisto sabemos que conhecemos ele, se os mandamentos seus guardamos. O que diz que conhece ele e os mandamentos seus não guarda, mentiroso é, e neste a verdade não está. Então esse é o texto de 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Bem, nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje, na qual nós aprendemos sobre o pronome pessoal grego. Nós aprendemos os 3 pronomes pessoais de primeira declinação, de segunda declinação e de terceira declinação. E nós aprendemos também como utilizar esses pronomes corretamente. Então estude o vocabulário da nossa lição, estude também o uso dos pronomes pessoais gregos e nós nos encontramos então na próxima aula. Até lá!